Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão conectados conosco nesta hora. Que o Senhor abençoe e edifique a sua vida através daquilo que vamos compartilhar nesta hora. Eu queria ler uma palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 19, versículos 35 até 38, onde nós lemos: Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Nós estamos vivendo a Semana da Páscoa, eu diria a semana mais importante da cristandade, quando nós lembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, o grande amor de Deus e a grande vitória do Senhor sobre a morte. Essa semana ela começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi exatamente um domingo anterior. Jesus, ele entra da forma como o nosso texto conta, e aliás os 4 evangelhos, eles contam essa história, talvez com alguns enfoques um pouquinho diferentes, mas muito parecido, porque foi um evento extremamente importante, marcante na caminhada de Jesus, e especialmente porque agora ele estava próximo da sua prisão e da sua morte. Nós vemos aqui Jesus entrando sobre um jumentinho. Colocaram ali sobre um animal que nunca tinha sido montado, e ele entra e as multidões põem capas, roupas sobre o jumentinho para que Jesus sentasse, depois espalham pelo caminho as roupas e também ramos de árvores. Eu imagino a festa que tenha sido, imagino a alegria, o barulho, as manifestações, né, o louvor, a adoração. Por quê? Porque a multidão, ela estava bradando, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus, ele foi aclamado como Rei. Diz aqui: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. De fato, Jesus estava se apresentando como Rei, e ele de fato é o Rei, Rei de toda a terra. Só que Jesus, ele também quer ser hoje o Rei das nossas vidas. Ele quer hoje também ser aquele que governa em nossos corações. Ele quer ser o Senhor real e verdadeiro das nossas vidas. Ele quer ser aquele ao qual os que se dizem cristãos se submetem e obedecem de todo o coração. Aquele ao qual os que se chamam cristãos se submetem e andam num relacionamento estreito e cada vez mais profundo. Eu gostaria de, partindo do contexto, apresentar algumas lições que nós podemos aplicar às nossas vidas para que nós compreendamos como nos posicionar e o que de fato significa Jesus ser Senhor das nossas vidas. É claro que tem muito mais, mas eu quero me deter ao contexto, aquilo que está escrito dentro desse mesmo capítulo a respeito de Jesus. E aquilo que nós podemos aplicar à nossa vida para entender qual deve ser o nosso posicionamento, como nós precisamos nos postar para podermos ser verdadeiramente
discípulos do Senhor, para que Jesus possa ser Rei e possa ser Senhor das nossas vidas. Primeiro, está aqui no nosso contexto de Lucas, no capítulo 19, na sequência da história da entrada de Jesus em Jerusalém, diz no versículo 41, que quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que aqui Jesus entra, é aclamado, mas de fato Jesus, que é alguém que vê muito mais longe, que conhece verdadeiramente a vida, o coração e os pensamentos das pessoas, ele percebeu que de fato não era tudo aquilo que estava sendo manifesto ali. E por isso ele chora, porque de fato o propósito da vinda do Senhor é muito clara. Ele diz aqui na sequência, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. De fato, o propósito da vinda do Senhor era trazer paz à vida e aos corações. E aplicando para nós, este é o propósito do Senhor para conosco. Ter Jesus como Senhor significa desfrutar exatamente desta promessa, desta bênção, deste propósito que o Senhor tem na vida daqueles que se rendem completamente a Ele. O desejo do Senhor é que todos os que creem nele desfrutem da verdadeira paz. Primeiramente, paz com Ele mesmo. Lá em Romanos 5:1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O maior benefício que Cristo trouxe é nos proporcionar paz com Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na obra que Ele realizou por nós, nossos pecados são perdoados, toda a maldade é removida e a separação nossa de Deus, ela é simplesmente eliminada e nós temos pleno acesso ao trono de Deus. E então nós passamos a ter paz com Deus. Esse é o desejo do Senhor, trazer todas as pessoas a terem paz com Deus por meio da fé na obra que Ele realizou em favor de toda a humanidade. Mas uma segunda área onde Jesus veio trazer paz, é paz ao nosso mundo interior. Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor, Ele também quer ser Senhor das nossas vidas para colocar em ordem o nosso mundo interior, para ajustar os nossos sentimentos, para ordenar a nossa mente, para que nós possamos, na nossa relação com o Senhor, desfrutar desta vida abundante que o Senhor Jesus veio trazer àqueles que creem nele. Então esse também é um propósito do Senhor, e quando Jesus habita em nós, Ele é Senhor das nossas vidas, normalmente nós vamos ser restaurados no nosso interior e esta paz passará a ser uma realidade na nossa vida diária. E um terceiro aspecto desta paz, Deus, através de Cristo, quer restaurar a paz nos nossos relacionamentos. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, a segunda parte diz, e vivam em paz uns com os outros. O Senhor, Ele é aquele que veio trazer paz. Paz com Deus, paz ao nosso mundo interior e paz nos nossos relacionamentos. É uma bênção maravilhosa. Mas por que muitos não têm paz? Por que Jerusalém não experimentou essa paz? No final da lição, no versículo 44, bem no final, diz assim, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Essa colocação de Jesus ela é extremamente importante. Jerusalém não foi abençoada porque ela não entendeu o tempo da visitação de Deus. Deus visitou Jerusalém enviando Jesus para que ele, como homem,
espalhasse pelas ruas da cidade, pregasse o evangelho do reino, operasse milagres. E Jerusalém não entendeu o tempo da sua visitação. E nós trazendo isso para a nossa realidade, quantas pessoas hoje não entendem o tempo da visitação de Deus para as suas vidas? Quantas pessoas permanecem endurecidas? Quantas pessoas não se rendem a esse Deus? Quantas pessoas rejeitam o amor de Deus pelas suas vidas? Sabe, queridos, há um tempo de visitação de Deus para a vida das pessoas. E hoje nós vivemos o tempo da graça. E nós sabemos que essa visitação de Deus é uma realidade, é constante. O Senhor, Ele tem o desejo de resgatar todas as pessoas. Ele tem o desejo de abençoar todas as pessoas. É o tempo da visitação. E nós não podemos de forma alguma deixar de reconhecer isso. Precisamos nos render a esse Senhor, nos entregar completamente em suas mãos, para que a vida do Senhor flua em nós e nós sejamos aquele povo que Deus deseja que nós sejamos. Esta é uma primeira lição que eu vejo aqui no contexto, que é importante para que Jesus seja rei da nossa vida. Segunda lição está em Marcos. Marcos, no capítulo 11, nós também temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Só que Marcos, ele tem alguns detalhes que são um pouco diferentes daquilo que Lucas, que Mateus e do que João registra. Todos registram, mas Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele tem alguns detalhes a mais que eu quero justamente trazer agora diante dos irmãos. Diz aqui que Jesus, quando entrou em Jerusalém, se você olhar aqui no capítulo 11, versículo 11, até o versículo 10, nós temos o relato, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E então, Marcos, ele apresenta um detalhe, ele diz, e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, a entrada de Jesus, ela foi um pouco demorada, ele chegou a entrar no templo, mas não teve ações no templo naquele momento. Marcos diz que ele decidiu ir para Betânia, e em Betânia moravam os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E normalmente Jesus pousava na casa dos seus amigos quando ele ia a Jerusalém. E no outro dia pela manhã, Marcos nos registra isso, quando Jesus sai de volta para Jerusalém, ele levanta cedo, lá em Betânia, que ficava a uma certa distância, e ele agora volta para Jerusalém. O texto nos diz, no versículo 20, e passando eles pela manhã, versículo 12, eu estou já adiantando, versículo 12, assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E então, no outro dia, também pela manhã, diz no versículo 20, e passando eles pela manhã, já no outro dia, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Aqui está uma segunda lição. Para que Jesus seja rei da nossa vida, nós precisamos vencer todos os inimigos da nossa fé. Porque Jesus amaldiçoou essa figueira e ela secou, porque ele tinha uma lição muito importante para ensinar aos seus discípulos, a lição da fé. Se você lê na sequência o texto, versículo
21, Jesus disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então o grande propósito do Senhor aqui é ensinar sobre fé. Por quê? Porque a fé é essencial no nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor da carta aos Hebreus. E então Jesus ele se preocupa em passar o ensinamento. E para que nós possamos ser homens e mulheres de fé, nós temos que vencer os inimigos da nossa fé. Quais são os inimigos da nossa fé? O primeiro deles chama-se incredulidade. Quantas vezes pessoas perderam o relacionamento com Deus, perderam bênção do Senhor por causa da sua incredulidade. E muitas vezes hoje nós não experimentamos aquilo que o Senhor em Cristo tem preparado, porque nós não cremos, a incredulidade prevalece. E por isso um grande desafio na vida daqueles que professam Jesus como Senhor é vencer toda forma de incredulidade na sua vida. Seja crente, meu irmão, e não incrédulo. Foi o que Jesus disse a Tomé, quando ele duvidou da ressurreição de Jesus. Quando Jesus aparece novamente aos discípulos, ele se manifesta a Tomé e diz: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Mas um segundo inimigo da fé chama-se a dúvida, que é um pouco mais sutil, porque é muito fácil você duvidar. E a Bíblia também vai nos apresentar muitas pessoas duvidando de certas promessas, de certas colocações, de certas verdades que foram manifestas, expressadas por Jesus ou por qualquer outro texto bíblico. Sabe, a dúvida é um inimigo muito forte que nós temos que vencer. Porque se nós duvidarmos, nós não vamos receber de Deus o que Deus tem para nós. O autor da carta de Tiago diz isso muito claramente. Ele diz: não pense aquele que duvida que receberá de Deus alguma coisa. Veja que palavra forte. Não pense aquele que duvida que receberá de Deus alguma coisa. Quantas vezes a dúvida tem roubado as tuas bênçãos, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes a dúvida tem impedido você de desfrutar muito mais daquilo que Deus tem para você? Por isso, um desafio aqui, nesse ensinamento, é nós vencermos os inimigos da nossa fé. E aqui no nosso texto, um terceiro inimigo da fé chama-se falta de perdão. Falta de perdão. Porque após Jesus falar sobre dúvida, sobre incredulidade, ele diz no versículo 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, e infelizmente é tão comum, é tão fácil nós nos atritarmos, ficarmos tristes, magoados com pessoas por aquilo que fazem, por aquilo que dizem. O princípio é: perdoe, até 70 vezes 7 se necessário, porque nós não podemos reter na nossa vida qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, de amargura ou qualquer outro sentimento que nos afaste das pessoas. Então são os três inimigos a serem vencidos: a incredulidade, a dúvida e a falta de perdão. Eu estou falando sobre ter Jesus como rei na nossa vida. Jesus ter realmente um coração puro, limpo, onde ele possa habitar, onde ele possa se manifestar, onde ele possa liberar graça e bênção constantemente. É um princípio extremamente importante. E o terceiro ensinamento aqui, na periferia deste texto, no contexto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, está nos versículos Marcos 11, 15 em diante, onde diz: e foram para Jerusalém, e quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam.
derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitiu que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Então aqui nós temos um outro ensinamento. Para que Jesus seja rei da nossa terra, rei do nosso coração, é necessário que o nosso coração seja limpo, que nós confessemos os nossos pecados, que nós abandonemos os nossos erros. Aqui era o templo em Jerusalém, hoje nós somos templo. E Jesus quer que o templo da nossa vida seja limpo, purificado, que tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, tudo aquilo que rouba a presença de Deus, tudo aquilo que obscurece de uma forma ou de outra o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que lançar fora pelo arrependimento, pela tomada de decisões concretas de abandonar aquilo que é errado e viver cada vez mais a vontade do Senhor. Então, queridos, eu disse no começo, nós estamos vivendo a semana da Páscoa, é tempo de se posicionar, é tempo de conhecer melhor o Senhor, é tempo de uma rendição muito mais profunda. E essa semana ela começa exatamente com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e com a aclamação das pessoas, Rei de Jerusalém, Rei de toda a terra. Ele quer ser Rei das nossas vidas, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. E que nessa semana realmente você conecte de uma forma muito mais profunda com o Senhor. Que você busque de uma forma muito mais comprometida esse Deus. Que você faça avaliações muito mais sérias do seu nível de relacionamento, do que ele significa para você e de como você está realmente vivendo a sua vida cristã. Sabe, essa semana da Páscoa é semana de posicionamentos, é semana de decisões, de chegar mais perto do Senhor. Veja, Deus deu o que de mais caro Ele tinha, o seu próprio Filho. Jesus veio, Jesus foi as últimas consequências, por amor a cada um de nós, exatamente para nos abrir o caminho, para nós nos relacionarmos novamente com o Pai. Então é claro, entendendo isso, nós precisamos tomar todas as decisões, ter todos os posicionamentos necessários para que a nossa vida seja transformada e nós realmente tenhamos um relacionamento muito íntimo, profundo e comprometido com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, colocar a sua vida diante do Senhor. Deus é fiel, Ele te conhece e Ele te ama. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo a esse momento na Tua presença. Deus, Tu conheces as mentes, conheces os corações, conheces cada vida. Pai, que nessa semana de Páscoa haja uma visitação sobrenatural da parte do Senhor na vida de cada um, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha e toque nas vidas. Pai, desperta aqueles que de repente não estão entendendo o Teu propósito. Pai, aqueles que estão fracos, fortalece-os, Pai. Aqueles que estão em lutas, dá-lhes a vitória. Tu és Deus. Pai, atrai o Teu povo para mais perto do Senhor. Leva o Teu povo a uma vida muito mais íntima e profunda com o Senhor. Uma vida mais comprometida, Pai, em que cada um busque o Senhor verdadeiramente e deseje essa presença de Deus de uma forma cada vez mais intensa no seu interior. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar abençoando a cada um que está conectado conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, final de semana, como é a semana da Páscoa, nós temos um culto na sexta-feira, às 19 horas é feriado, é chamado Sexta-feira Santa, é um feriado e nós vamos ter
uma reunião especial na presença do Senhor, às 19 horas, com celebração da ceia. Eu quero convidar todos para estarem conosco. Vai ser um tempo especial e Deus com certeza se revelará e se manifestará na vida de cada um. No sábado, nós temos o movimento Livres, os jovens, também tendo uma reunião diferente, especial. Você que é jovem, venha, você vai ser surpreendido no próximo sábado. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. E no domingo, ao domingo da Páscoa, a grande data da cristandade, a data mais importante, a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, a grande vitória do Senhor. Nós vamos celebrar. Você não pode faltar nesses cultos de celebração, de gratidão, de louvor, de adoração, pela tremenda vitória do Senhor. Nosso Jesus morreu sim, mas não ficou na sepultura, ressuscitou, e é o Deus vivo, que está sentado à direita do Pai, e é o Rei de toda a terra. Venha celebrá-lo conosco nesse final de semana, e seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.